Deus, Deus nos livra, nos guarda de todo mal, de toda obra maligna, de toda bruxaria, de toda feitiçaria, igreja. Eu estava olhando na internet um dia desse, eu vi um caso na internet. Igreja, o que é o poder maligno da bruxaria, né? Porque a África tem vários países que eles mexem mesmo com o sobrenatural, com coisas demoníacas. E aí, estava no aeroporto assim, uma pessoa até da Inglaterra, esse homem é da Inglaterra, ele sendo puxado pela esposa. A esposa, ela é de Angola, ela é de um país africano, se não me engano é de Angola. Ele numa corrente assim, ajoelhado no aeroporto, sendo puxado pela corrente. E eu lembrei que o nosso pastor, o irmão Naácio, ele estava falando um dia desse, numa conversa, ele falando que as coisas hoje cooperam para o mal. As leis hoje defendem o mal. E é verdade, igreja. Tanto que a justiça não pode fazer nada. A polícia foi lá, a polícia do aeroporto foi lá e perguntou para o homem, para ele sair daquela posição, né? Ele estava acorrentado pelo pescoço e ela puxando a corrente o aeroporto afora com ele, uma corrente de toda a grossura e ela puxando. Aí perguntaram para ele, queriam tirar ele de lá, né? Ele falou, não, eu só saio daqui quando ela me tirar a corrente. Aí um pastor africano contando, ele falando das coisas que tem no país dele, lá na África, alguns países da África, existe um pó maligno de Satanás, uma bruxaria que a mulher coloca para o homem na comida e ele vira capacho dela. Olha a fúria de Satanás com o ser humano, igreja, né? E aí ele contando que realmente ele não ia querer sair dali. Por quê? Porque ele já está dominado por Satanás. E quando nós servimos a Deus, quem nos livra e guarda? Jesus. Então, quando nós servimos a Deus, nada nos pega, né? Por quê? Porque nós temos a proteção divina do nosso Deus. Por isso que eu falo, igreja, ninguém serve a Deus gratuitamente. Ninguém serve a Deus assim, por servir. Ninguém não tem a proteção do nosso Deus, né? Então, por isso que nós devemos louvar a Deus e glorificar Ele a todo momento. Porque esse tipo de coisa maligna não pega na gente, né? Porque é muito triste, igreja, ver o ser humano rastejando atrás de outro, acorrentado, e não querer sair daquela corrente. Isso é que é escravidão, né? E nós temos Jesus, e nós servimos a Jesus. Isso é maravilhoso, igreja. Assim agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. A letra lá é maior, né? Glórias a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa. Eu levei embora. Glórias a Deus. Aleluia. Obrigado. Glória a Jesus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. O hino 104, irmãos. Eu gosto de louvar o Senhor com este hino. Glória a Deus, a igreja me ajude. E vamos assim louvar o Senhor com o hino 104 da harpa. Eis Jesus a procurar a ovelha cavalgar, desgarrou-se do aprisco, está sobre a sua está posto a sua Chama sua ovelha.
palmas, exaltando a Deus.
lermos a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje é o 12º elo da campanha. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 4. Aleluias. Lucas capítulo 4. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que a maioria dos irmãos sabe, mas notícia boa a gente tem que dar várias vezes. A cooperadora Elsa já se encontra em casa. Glória a Deus, aleluia. Pela graça de Deus, estará em breve aqui contando as bênçãos do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Lucas, capítulo 4. Uma passagem muito conhecida pela igreja, mas o Espírito Santo, que é o nosso mestre e professor, nos ensinará algo da sua palavra. Glória a Deus, maravilha. Lucas capítulo 4. Podemos ler, igreja? Amém. Glórias a Deus, aleluias. Eu vou ler do verso 1 ao verso 13, amém? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, ao fim deles teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levou-o
alto monte e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo, disse-lhe o diabo: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, depois a mim foram entregues, e posso dá-lo a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Respondeu-lhe Jesus: está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: darás ordem aos teus anjos a teu respeito para que te guardem e te segurem nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 13. Tendo o diabo acabado toda a tentação, deixou-o até o momento oportuno. A igreja pode assentar. Aleluia, glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Irmãos aqui presentes e quem estiver nos acompanhando pela live, essa passagem da tentação de Jesus Cristo é uma aula para nós. Não relata só a vitória de Jesus Cristo sobre Satanás, mas relata também a estratégia do diabo para vencer Jesus Cristo. E se não fosse o fato de Jesus ser Deus, o diabo teria conseguido. Se não fosse aqui Deus, que conhecia muito bem a Satanás, que Jesus Cristo criou o diabo, já que Jesus criou todas as coisas, aqui, irmãos, é um debate de criatura com o seu Criador. E a criatura resolveu enfrentar o seu Criador. Mas o próprio texto vai nos dizer por que isso aqui é uma lição, uma aula para nós. Porque nós, principalmente os pentecostais, gostam da ideia de que eu orei, o diabo está lá longe, eu fiz uma campanha, o diabo está bem perto de mim. Gostamos dessa ideia. E essa ideia de proteção, de que o diabo está tão distante, nos dá uma sensação de segurança. Mas esquecemos da Bíblia que nos diz em Pedro 5,8, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda de redor. De redor não é longe, de redor é perto de nós. A Bíblia vai dizer que o anjo, em Salmos, que o anjo do Senhor acampa ao nosso lado. E a Bíblia coloca o diabo ao nosso derredor. Está dizendo que ele está em derredor. Então não adianta eu fazer campanha de 7,14 para o diabo ficar no mínimo uns 500 quilômetros de distância. Não, ele vai ficar em derredor. A palavra está afirmando isso. Não adianta eu querer fazer aquela oração poderosa de vigília, de sei lá o quê, o diabo ficar lá longe. Ó, diabo, você vai perder meu rastro, você vai perder meu cheiro, meu faro. Eu quero ser bem distante. Não, ele vai ficar ao derredor. Mas a palavra de Deus em Mateus 4, aqui em Lucas 4, em Marcos 1, nos dá essa aula de que ele está ao nosso derredor. E em dadas circunstâncias, o diabo fica ao nosso lado, quase que encosta. Mas aqui o Senhor nos dá uma aula de vencer Satanás. Glória a Deus. Porque essa nossa luta contra o adversário, enquanto estivermos aqui nessa terra, ela não terminará jamais. Só irá terminar quando Cristo arrebatar a igreja, e aí estaremos livres. A Bíblia vai dizer que, sendo Jesus batizado, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. 40 dias e 40 noites. O coisa ruim, aquela encrenca danada, perto de Jesus, do lado de Jesus, tentando derrubá-lo. Humanamente falando, Jesus estava fraco. Humanamente falando, Jesus estaria fraco,
debilitado por causa da fome, debilitado pelo tempo que não come. Satanás espertamente deduziu que talvez essa fragilidade física, já que estava sem comer, fosse uma oportunidade para vencer Jesus. Aí poderíamos analisar, mas espera aí, o diabo ignorou Jesus? Não. O diabo sabia que ele estava enfrentando. Ele sabia que Jesus era Deus, é Deus, e ele sabia que ele estava enfrentando o seu Criador. Mas aqui o diabo viu a oportunidade, talvez a maior oportunidade que Satanás teve, ele, Satanás, pensando de vencer Jesus. Oportunidade. Ele viu aqui a melhor oportunidade. Quantas e quantas vezes, irmãos, quando nós fazemos aquela oração, aquele período de oração, fazemos campanhas e mais campanhas, e a gente tem assim para nós, né, humanamente falando, estou no óleo, o diabo está longe. Irmãos, o diabo está à procura de oportunidade. É verdade. Não se trata de estarmos fortes espiritualmente ou fracos espiritualmente, porque às vezes, em dadas circunstâncias, fraco espiritualmente, o Senhor nem permite o diabo chegar perto de nós para nos preservar. Então, na nossa fraqueza, o diabo poderá não chegar perto. E muitas das vezes, quando nós achamos que estamos fortes espiritualmente, essa semana eu jejuei todo dia, essa semana eu consegui orar 2 horas todo dia, então o diabo não está nem perto. E esquecemos que é questão de oportunidade. Eu achar que eu estou forte, pode ser a oportunidade que Satanás ver para nos derrubar. Ele acha que ele está forte, mas ele não me conhece. Porque quem, na permissão do Espírito Santo, claro, de Deus, chegou perto de Jesus e ficou 40 dias lá, eu vou derrubar. Como diz na linguagem de hoje, né? Ou quando a minha mãe fala, zugrilando, nem sei o que é isso, deve ser ficar perturbando, né? Esse pessoal do interior que usa essas palavras, fica zugrilando nos ouvidos, entra num ouvido e sai no outro, que negócio todo. E o diabo 40, ele viu a oportunidade. Quantas vezes a gente acha que o nosso casamento vai bem, está todo mundo se amando, a família está bem, não, nossa família está forte, o diabo não tem chance. Mas é aí que, quando a gente ignora as astutas ciladas de Satanás, é que ele vê a oportunidade. E o diabo já conseguiu derrubar muitos lares quando eles estavam fortes. O diabo conseguiu tombar muitos homens de Deus quando eles estavam fortes. E você vai ver o porquê aqui nessa palavra. O diabo conseguiu derrubar muitos pregadores quando eles estavam no auge. Porque eles acharam que o diabo não ia chegar nem perto. E o diabo estava tão perto que a rasteira foi grande. Aqui o diabo atacou Jesus, irmãos, em 3 áreas. E aonde o diabo procura nos derrubar, em 3 áreas da nossa vida. A primeira área que aparece foi a área física. Jesus estava com fome, 40 dias sem comer, misericórdia. Que fome brava devia ser essa? Eu não estou exagerando. Que apetite devia estar Jesus depois de 40 dias jejuando. E o diabo chega oferecendo o quê? Comida. A opção de comer, a opção de se alimentar. Disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a essas pedras que elas se transformem em pão. O diabo é tão sagaz, ele sabia que Jesus era Deus, mas ele coloca a dúvida: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Não era pecado Jesus transformar as pedras em pães, as pedras em pizzas, as pedras em picanha, em sei lá o que Jesus quisesse transformar. Não era nenhum pecado, desde que Jesus fizesse isso, se ele, Jesus, o quisesse. Mas se ele fizesse, ele estaria obedecendo a quem? Satanás. Ele estaria obedecendo a Satanás. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É mesmo, diabo, teria fracassado. Porque servo de Deus e o nosso Deus não obedece a Satanás. O que tem de gente aceitando sugestões do diabo,
Quantas igrejas, quantos irmãos nas suas vidas, aceitando propostas, ofertas, oferendas de Satanás. Mas é pão, é alimento. Mas está partindo de quem a proposta? De Satanás. O diabo sabia que Jesus, sendo Deus, ele é dono, autor de tudo e de todas as coisas. Ele era o autor da vida. E Jesus fisicamente estava com fome, fisicamente poderia estar debilitado, mas como Deus, ele nunca teve mais forte ou menos fraco. Ele simplesmente não enfraquece. Esse negócio de falar que Jesus estava mais forte é a mesma coisa de dizer que tem época que Jesus ficaria mais fraco. Então não é. Como Deus, Jesus não estava mais forte ou mais fraco. Ele simplesmente é Deus. Todo-poderoso Deus. O diabo sabia disso. Aleluia. Mas ele vai na questão física. Alimenta o seu corpo, Jesus. Alimenta, sacia a tua vontade. E é nisso que o diabo tem se dado no mundo. Quando faz com que as pessoas satisfazem os seus desejos carnais. Hoje em dia está proibido proibir. Você não pode criticar, você não pode reclamar que pessoas estão fazendo isso, fazendo aquilo, e infelizmente o judiciário do mundo afora, não é só do Brasil, o judiciário do mundo afora está minando o correto e parece beneficiar o que é errado. É só prestar atenção. É só prestar atenção nas instâncias judiciais. O que é certo parece que não tem dado valor. E o que é errado tem recebido muitos benefícios do judiciário. Então, a ideia de Satanás no mundo hoje é suprir as necessidades. O que você quer fazer, faça. E antes, quando as pessoas faziam as coisas erradas, eram as escondidas. Hoje está tanto a ideia de se satisfazer naquilo que ele der vontade, que são filmados e postados. Não são nem escondidos mais. Deixa eu só citar um exemplo para todo mundo entender. Se anos antes, décadas atrás, se uma pessoa casada tivesse qualquer coisa fora do casamento, ela se escondia. E às vezes nem escondia. Hoje, não estou escondendo, estou postando e não estou nem aí para as consequências. Satisfaça, Jesus, a sua fome. A fome carnal. Porque espiritualmente Jesus não tinha fome. Como Deus, ele não sente fome, ele não sente necessidade. Muito pelo contrário, como Deus, ele supre as necessidades. Mas o diabo então mexeu na área física. E como muitos cristãos têm sido alimentados por Satanás, quando o diabo diz que ele também pode fazer o que o mundo faz. Porque hoje tem as baladas gospel, tem o funk gospel, tem o bar gospel, só não vai ter o céu gospel, porque o céu é para um só. Glória a Deus. Hoje o que tem para o mundão, tem para os cristãos, no nome de gospel. Então as maneiras de se satisfazer, e as pessoas estão aceitando os pratos de Satanás. E a resposta de Jesus para Satanás foi: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas que às vezes receberam muitas bênçãos de Deus, ou melhor, muitas pessoas receberam promessas de bênçãos maravilhosas em suas vidas, e pouco tempo depois vieram bênçãos maravilhosamente, mas que não era de Deus, para que impedisse de que realmente recebesse o que Deus tinha lá na frente para ele. E Jesus rebateu o diabo dizendo que ele, Jesus, só aceitaria o que fosse correto. Transformar pedras em pães ou qualquer comida que fosse não seria nenhum pecado, mas o problema era que Satanás era que estava fazendo a proposta, e nós não aceitamos, não devemos aceitar nenhuma proposta do diabo, por mais que pareça que ser boa. E de fato a proposta de Satanás era boa: transformar a pedra em pão, encher a barriga e ganhar força para ir embora. Olha que coisa boa! Só que era sugestão do diabo.
e não devemos aceitar. Quantas vezes, igreja, que o Espírito Santo te faça lembrar aí que o Senhor te fez promessas de muitas bênçãos e o diabo tem te dado muitos paliativos. Imagine se Deus, eu vou dizer um exemplo material para que você entenda. Suponhamos que o Senhor venha a você e diga: vou lhe dar uma casa na praia. Simples assim, uma casa na praia. Aí vem uma mansão de 3 andares, sei lá o que, na beira de um grande lago. Aí você vai e diz: foi o que Deus mandou, foi o que Deus falou que ia dar. Não foi não. Se é casa na praia, tem que ter praia. E lago não tem praia. Brejo não tem praia. Rio não tem praia. Praia é do mar. Isso é só um exemplo. Eu não estou dizendo que a casa no lago você não deva comprar. Mas é o que o Senhor falou, é aquilo que Ele vai dar. As promessas de Deus na nossa vida, que o Senhor falou que faria, que o Senhor disse que realizaria, aguarda. Porque o que Deus tinha para Jesus Cristo teria que se cumprir o que estava proposto. Jesus deveria morrer. E toda essa trama do adversário era para impedir que Jesus chegasse na cruz. Embora muitos estudiosos apontam que o diabo comemorou a morte de Jesus Cristo, que o diabo fez uma bagunça no carnaval, no inferno, por causa da morte de Jesus Cristo, o diabo poderia ter ficado feliz com o sofrimento de Cristo na cruz. Mas o diabo, pelas profecias, ele sabia que o auge do que Jesus faria na terra era lá no Calvário. Quando ele morresse e ressuscitasse, ele tiraria do diabo a chave da morte do inferno e seria dado a Jesus todo o poder, toda a glória. Então o diabo faria de tudo para que Jesus não morresse. Porque se Jesus cura o que curou, liberta o que libertou, 10 vezes mais, mas se ele não morre na cruz, sua missão teria fracassado. Então o diabo faria de tudo para que ele, Jesus, não morresse na cruz, porque ali estaria o auge do plano de Deus, do resgate da humanidade. Glória a Deus. Como Jesus, como uma coisinha que não vai te fazer mal, não. Jesus ia acostumar com a ideia de dar ouvidos a Satanás. E como o diabo não conseguiu satisfazer Jesus na esfera física, ele foi na psicológica, na emocional. O texto vai dizer: o diabo levou a um monte muito alto, ele mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E disse o diabo: eu te darei toda a autoridade e a glória destes reinos, os reinos da terra, pois assim me foram entregues, e posso dá-los a quem eu quiser, se me adorares. Jesus não precisava de receber nenhum reino. Ele havia criado todas as coisas. Ele havia criado todas as coisas. João 1 vai dizer: tudo que foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O diabo, sabendo que Jesus receberia o poder e a honra ao realizar a sua missão, ele quis dar a Jesus um paliativo. Ó, tu tens um trono no céu, vai uma cadeira bonitinha aqui na terra, vai, me adora aí que eu te dou tudo isso aqui, é seu. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, e que ele vier, ele vai ter de volta tudo que é dele, ele vai tomar posse do que tudo é dele. Irmãos, quantas pessoas que o Senhor prometeu bênçãos, e talvez eu esteja falando aqui com alguém que o Senhor fez promessas maravilhosas, e talvez você recebeu aquelas que o diabo te enganou, ou aquelas que é parecida com bênçãos. Irmão, se Jesus adorasse a Satanás, tudo estaria acabado. O Criador não adora a criatura, é a criatura que tem que se prostrar diante do Criador. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. E o Senhor deu poder à igreja, e o Senhor deu autoridade à igreja na terra.
E o Senhor deu unção à igreja na terra. Mas a igreja na terra preocupa muito com o que o mundo está pensando da igreja. A igreja está pensando em muito ser reconhecida pelo mundo, que as autoridades deste mundo reconheçam a igreja. As autoridades, muitos estão preocupados com isso. A igreja não é para ser reconhecida pelo mundo. A igreja não tem que se preocupar com o que é a opinião do mundo. A igreja tem que ir na contramão do mundo, porque a igreja vai ser tirada da terra. Jesus fez a igreja na terra, estabeleceu a igreja na terra, mas a igreja será tirada. A igreja não pertence ao mundo, a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. E um dia ela será tirada, um dia ela será arrebatada. Mas como nunca nós vemos a igreja preocupada com o que o mundo pensa dela. Toma aí, igreja, me adore, que eu te dou as glórias destes reinos. Quantas pessoas, irmãos, a gente vê o sujeito quando começa a louvar a Deus, pregador, o cantor, quando começa a louvar a Deus, pregador, quando começa o início do ministério, ele prega em qualquer lugar, oferece, me convida para pregar aí, me convida para cantar. Depois, quando vem a fama, começa a gravar alguns CDs, DVDs, fazer shows. Não, eu não vou nessa igreja, que essa igreja aí não me cabe. Aí começa a grandeza, ele achar que é grande, porque Jesus vai em qualquer lugar, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele. Mas muitos cantores ou pregadores não vão nem em igrejas como essa, porque aqui cabe Jesus, mas aqui não cabe muitos pregadores ou muitos cantores. Porque eles receberam as glórias e os reinos do mundo dados por Satanás, de que eles são estrelas, que eles são grandes. Portanto, eu não posso abaixar o meu nível e vir nesse lugar. Você entende como que tem gente que recebe um negócio psicológico? Eu vou te fazer rei, Jesus. Tu vai ser grande. Se tu me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. O diabo tentou mexer no psicológico de Jesus Cristo. Jesus rebateu ele pela palavra. E Jesus usou novamente a palavra. No verso 8 está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. A quem nós estamos adorando, amor? Você vê um monte de crente, fã de jogador, fã de não sei quem, fã de sei o quê, mas é difícil ver as pessoas não abrem com a mesma vontade para abrir a boca e dizer: nossa, eu gosto muito daquele servo de Deus aqui, ó. Do mesmo jeito que ele abre a boca para dizer: eu sou fã de sei lá quem. Só a Deus servirás a Ele prestando. Glória a Deus. A terceira coisa que o diabo mexeu com Jesus, irmãos, emocional. É aqui que eu digo para você, igreja, que o diabo tem tomado muitos grandes servos de Deus que não prestam atenção. O diabo tentou Jesus na área emocional. O texto vai dizer que o diabo pega Jesus, leva para Jerusalém, aonde estava o templo, e coloca Jesus na parte mais alta do templo, na torre do templo. Por que o diabo não levou Jesus para a balada? Por que o diabo não levou Jesus para o baile funk? Naquela época não tinha, mas eu estou fazendo a retórica. Por que Jesus não levou, o diabo não levou Jesus? Curiosamente, ele leva Jesus para Jerusalém, o templo, coloca na parte alta e diz: joga, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos para que te tome pelas mãos e que não tropeces com teus pés em pedra. Resumindo, Jesus, pode pular, tu não vais borrachar ali embaixo, não. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Agora vem cá, o diabo sabia quem era Jesus. O diabo sabia que Jesus é o Criador. Olha a audácia. Ele vai enfrentar o Criador com a própria palavra do Criador. O diabo pega a própria palavra, vou usar a linguagem hoje para você entender. O diabo pega a Bíblia,
coloca debaixo do braço, vai para enfrentar Jesus, tentar derrubar Jesus. O diabo usa a Bíblia para tentar derrubar Jesus. Oportunidade. Eu disse que fisicamente Jesus estaria fraco devido aos 40 dias que não comia. Fisicamente. Mas o texto vai nos dizer que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Só que espiritualmente, quando a gente jejua, quando a gente ora, a gente está fortalecido no Senhor, porque a oração, na comunhão com Deus, o jejum, no quebrantamento da carne, fortalece o Espírito e fortalece a comunhão com Deus. Ao mesmo tempo que Jesus poderia estar fraco fisicamente devido à fome, mas Jesus estava forte, porque além do jejum e da oração, o diabo foi lá. Você entende que ele viu a oportunidade? Jesus está... Por um momento o diabo pensou, Jesus orou 40 dias e 40 noites. Ou ele está fraco ou ele está forte. Mas é a oportunidade. Irmãos, muitas pessoas que às vezes perderam as bênçãos de Deus e que tiveram uma derrota vergonhosa, porque o diabo provocou ele a se exaltar. Mas o diabo não chegou para ele e disse que ele é grandão. O diabo provocou. Muitos homens de Deus são provocados por Satanás a provar que é servo de Deus. Prova que é servo do Senhor, prova que é um vaso, prova que é Deus que te revela, prova que é o Senhor que fala na tua boca como profecia, e eles caem nessa cilada de Satanás e querem provar para o diabo que ele é vaso, que ele é profeta, que ele é atalaia. Interessante que Jesus não provou para Satanás que ele é Deus. Ele rebateu o diabo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Jesus poderia ter dito para Satanás: Satanás, se enxerga. Você não está me reconhecendo, não? Fui eu que te criei, ô infeliz. Fui eu que te criei. Você esqueceu que fui eu que te criei? Tu está vivo por minha causa? Vaza, sai, show. O próprio Senhor Jesus aqui não mostrou para o diabo que ele era Deus. O diabo veio combater a Jesus Cristo pela palavra, e pela palavra Jesus debateu com o diabo. Glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, fazemos um propósito com Deus, meu irmão, minha irmã faz um propósito com Deus, de jejuar, de consagrar, ou de dedicar a obra de Deus, e aí o diabo sabe e tem conseguido derrubar algumas pessoas, duvidando: você não prega, você não é vaso, você não é atalaia, você não é profeta, não é Deus que fala na sua boca, e a pessoa cai na cilada do diabo, no emocional. Eu vou provar que eu sou vaso, eu vou provar que eu sou de oração, eu vou provar que é Deus na minha boca. Se nem Jesus aqui provou para Satanás que ele era Deus, mas você combateu ele pela palavra. E aí dá ouvido ao diabo. Ao invés de continuar adorando, ao invés de continuar glorificando a Deus, ao invés de continuar pregando a palavra de Deus, que é para isso que Deus te chamou, ao invés de continuar louvando a Deus, que foi para isso que o Senhor nos chamou, ao invés de continuarmos servindo a Deus, que foi para isso que o Senhor nos chamou, para servir e adorar, a gente para de fazer tudo isso para dar ouvido a um infeliz usado por Satanás, que é o diabo que está na vida dele, para provar que somos isso, que somos aquilo. E não temos que provar nada. Nós temos que ser. Não temos que provar se somos servos de Deus. Nós temos que ser servos de Deus. Não temos que provar que somos adoradores. Nós temos que adorar o Senhor Jesus Cristo. Não temos que provar que somos profetas. Temos que profetizar as bênçãos de Deus. Essa palavra. Temos que ser e não provar. E o texto vai dizer: e ausentou-se o diabo por tempo oportuno. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, o deixou até um momento oportuno. E até volta. E até volta. Simples assim. E até volta. Depois de batalhar com Jesus 40 dias tentando derrubá-lo,
na área física, na área psicológica, na área emocional. O diabo não conseguiu. Eu vou ali, mas eu volto, viu, Jesus? Eu vou ali, mas eu volto. Essa eu não consegui, não. E essa é a nossa luta. Às vezes, igreja, quando o Senhor nos revela, nos diz que está nos dando uma bênção, que vai fazer algo tremendo na casa, na família, em qualquer área da vida. E o diabo, astuto, sagaz, usa parentes e familiares para querer nos afrontar. E às vezes debatemos com essas pessoas, quer seja parente, quer seja familiar, quer seja na empresa. Às vezes debatemos, discutimos e brigamos, querendo provar alguma coisa. E aqui a palavra de Deus nos dá uma grande lição. Jesus não provou para o diabo que ele era Deus. Ele venceu Satanás na palavra. Ele venceu Satanás na palavra. E são muitas as pessoas que, quando recebem bênçãos, promessas de que Deus vai fazer coisas grandes na vida, em qualquer área, e está cheio de pessoas que receberam essas promessas de Deus. E o diabo usa alguém da casa, alguém próximo, muito próximo, para fazer você perder a bênção. E às vezes nós somos grandemente tentados a mostrar que é Deus que falou na nossa vida. Nós somos grandemente tentados a provar que nós somos realmente aquilo que aquela pessoa está dizendo que nós não somos. Você não é vaso, você não vai receber, eu vou. Interessante aqui, irmãos. Os dois se conheciam. Jesus que criou o diabo que era criatura. A Bíblia não diz quanto tempo tem. A Gênesis narra a criação da terra, mas Gênesis não narra a criação dos anjos. Então, o tempo que o diabo ficou no céu, se foi milhões e milhões de anos, eu não sei. Satanás também conhecia Jesus. Devia ter lá, vamos imaginar, já que a Bíblia não diz a idade do bicho, ele devia ter lá pelo menos uns 100 mil anos de experiência. Não, no céu não tem tempo. No céu não tem tempo. No céu é eternidade. E uma vez que eles foram criados lá, o diabo foi criado lá, então, eu vou dizer um tempo para que os irmãos entendam, mas isso não quer dizer que é o tempo que ele tenha. Vamos imaginar que 100 mil anos lá no céu, adorando a Deus, um dia se rebeliou. Então o diabo conhecia Jesus. Não era desconhecido um do outro, não era estranho um do outro. Criador e criatura. O Criador, claro, tinha todo o domínio da sua criatura, mas a criatura, pelo tempo que viveu com o seu Criador, conhecia o seu Criador. E mesmo assim o Criador não provou nada, porque não tinha que provar. O ser Criador, nada que viesse do diabo afetaria Jesus. Nada que viesse de Satanás derrubaria Jesus, porque ele, Jesus, criou e ele sabia de todas as coisas. Não debata com alguém que questionar a sua fé, e às vezes quer provar a sua fé para alguém, só preocupa em proteger a sua fé. Se estão duvidando de você como servo de Deus, não perca tempo em provar para sei lá quem que você é servo de Deus. Só continua sendo servo. Só continua sendo servo de Deus, porque é isso que vai te fazer vencer, continuar sendo servo. Se é temente a Deus e estão questionando que você não é, que você é a vergonha, não sei o que, não discuta, não tenha que provar, só continua servindo a Deus. Porque é isso que faz os crentes vencer. Mas muitas pessoas abriram mão dos princípios da Bíblia. Fulano falou que eu não sou vaso, ele vai ver que eu sou vaso, e ele ali passa a viver para provar para o outro que ele é vaso. Aí está querendo mostrar para o mundo, para as trevas, que você é luz. Como luz você não tem que provar que é luz, como luz tem que brilhar. E se está incomodando, é porque está brilhando. Então só continua a brilhar. Não dá brecha, não dá ouvidos a quem quer quebrar a sua lâmpada e apagar a luz de Jesus na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. É nisso aí que eu disse no
o diabo conseguiu derrubar muitos grandes, gente tremendamente usada por Deus. Prova que você é vaso, não é vaso não. Prova que você é vaso. E o sujeito perdeu como diz o outro, a espiritualidade e partiu para a briga. E partiu para a cilada de Satanás. Tudo que o diabo pediu para Jesus, ofereceu a Jesus, não era errado. Pedra e pão. Não é pecado transformar pedra em pão. Só que vida de Satanás não estaria obedecendo o diabo. O erro estaria em obedecer Satanás. Eu vou te dar tudo isso que a mim foi entregue, eu te dou. Receber de Satanás os reinos não seria pecado, porque receber o que já é de Jesus, o que já era dele, não seria. Mas o erro seria se ele ouvisse a Satanás e adorasse a Satanás. Pula-te daqui abaixo. Também não é errado pular. Ele só ia pular de lá e com o seu poder ele não machucaria. Mas o erro estaria em obedecer a Satanás. Que o diabo, que nós temos que provar que somos servos de Deus, que somos usadias, que a irmã é Deus que revela, e que você não tem que provar. Você tem que servir ao seu Deus. Glória a Deus. Se Deus quiser te honrar, Ele vai te honrar. Se Ele não quiser te honrar, continua servindo a Deus. Glória a Deus. E o diabo tentou de diversas maneiras derrubar Jesus e não conseguiu. Porque Jesus em nenhum momento provou para Satanás que Ele era Deus. Quando Ele morreu na cruz do Calvário e que desceu lá, Ele tomou a chave da morte e falou: é-me dado todo o poder. E subiu. Porque o diabo sabia que Jesus é Deus. O diabo sabia a todo momento que Ele era o Criador. Só queria derrubar. Então Satanás sabe que nós lutamos com todos os nossos erros, com os nossos defeitos. O diabo sabe que estamos na luta para servir e adorar a Deus. Ele não quer que nós prove, ele quer que nós caia. Que você caia. E o que você tem que fazer é continuar na sua luta para servir a Deus e adorar ao Senhor. Eu peço a igreja que fique de pé. Vamos fazer esta oração para que o Senhor nos livre de cair nas ciladas de Satanás, para que o Senhor nos dê a proteção, para que o Espírito Santo, assim como esteve com Jesus, nesse momento difícil da tentação, neste momento sagaz do adversário, o Espírito Santo estava lá para dar a proteção. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude nesses momentos de luta. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, te apresento, Senhor, cada nome aqui desse caderno. Te apresento, Senhor, cada nome anotado aqui, cada vida, cada lar, cada família, cada vida aqui presente, que estão acompanhando pela live. Deus, que o Senhor entra nesta casa, que o Senhor entra nesta família, neste lar, nesta empresa, e joga por terra Satanás, o adversário, a inveja, e que o Senhor, ó Deus, possa fazer este irmão ser cada vez mais uma bênção, recebendo as vitórias no teu nome. Espírito Santo de Deus, toma conta da tua igreja e dê a vitória, que nós possamos vencer o diabo nas tentações, que possamos continuar te servindo fielmente ao Senhor, ó Deus. Que pense o homem, que pense o que quiser te pensar. O que importa é o que o Senhor pensa de nós. O que importa é obedecermos a tua palavra, é seguirmos os seus preceitos, os seus conceitos, a tua lei, Senhor. E eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos dizer a frase, igreja: tudo posso naquele que me fortalece. Você vai dizer o seu nome. Eu nasço, vou dizer, eu nasço. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos tomar posse desta palavra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai dizer o seu nome e vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá? Eu nasço. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu nasço. Tudo posso em Jesus que nos fortalece. Eu nasço. Tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Você que acompanhou a live,